Lutadores são durões e esbanjam uma forma física que nós mortais jamais chegaremos perto. Eles conseguem aguentar coisas que nós nem imaginamos, mas no fim das contas ainda assim são humanos, e como todos os outros humanos, eles também têm sentimentos e nem sempre esses sentimentos são bons. Eles não lidam muito bem com críticas ou cutucadas da equipe de transmissão do UFC, e assim como nós, não se privam de expressar isso. A diferença é que eles fazem isso diante de câmeras e microfones. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto, e aqui vão 10 lutadores que atacaram comentaristas do UFC. Número 10, Josh Emmett vs Jon Anik. Entrevistas pós-luta podem desencadear o caos porque muita coisa acontece minutos antes do microfone ser ligado. No caso de Josh Emmett, ele tinha acabado de fazer uma das melhores lutas do ano contra Shane Burgos, depois de estourar seu joelho com apenas 10 segundos de luta. Isso sem contar que muita coisa acontece na vida do lutador antes de eles terem uma plataforma como essa para mandar o seu recado. Depois de responder a pergunta de Jon Anik sobre em que momento ele teria lesionado o joelho, ele saiu pela tangente falando "vocês aí". All you guys, not you guys, but maybe all the journalists, man, that are counting me out. I see all you guys' stuff. Sendo que "vocês aí" era direcionado ao próprio Jon Anik e outros repórteres que não davam crédito a ele por seu talento. O mais interessante é que ele levantou a bola sobre a lesão no joelho, como se alguém estivesse usando como desculpa para sua performance. I blew my ACL in the first 15 seconds, had to dig deep again. Que é meio estranho, já que não tinha nem público na arena por causa da pandemia. Emmett nunca explicou de fato o que rolou ali, mas disse que nunca mais daria entrevistas. Another injury, you guys always count me out, so I'm gonna stop doing interviews with all you guys, because you guys always doubt me. Aquele discurso acalorado veio meio que do nada e ninguém entendeu o que estava acontecendo. É claro que Anik soube lidar bem com a situação e trazer o controle da entrevista de volta às suas mãos, mostrando que é por isso que ele é bem pago para fazer o que faz. Número 9, Cris Cyborg vs Joe Rogan e Jon Anik. Cris Cyborg garantiu vaga nessa luta aqui, mas não será a última vez que ela dará as caras por aqui. Ela tinha acabado de dar a volta por cima depois da derrota para Amanda Nunes, destruindo Felicia Spencer no UFC 240, mas tudo deu errado entre ela e o UFC até esse momento. E isso teve um pouco a ver com as críticas de Cris sobre os comentários de Joe Rogan durante sua luta. Não foi só Cyborg que reclamou disso. Fãs e imprensa se incomodaram com os comentários de Joe ao longo do evento inteiro, mas em especial durante a luta dela, quando ele enalteceu a resistência de Spencer sem se dar conta de que a luta teria apenas 3 rounds. Quando perguntada se o UFC pediu para Rogan ser parcial em seus comentários para atacar sua imagem, Cris respondeu que sim, que eles trabalham juntos e o comentarista tem muita influência. Ela reclamou que você não pode tomar um lado porque, abre aspas, esse é meu lutador favorito, então vou ajudá-lo, fecha aspas. Parceiro de transmissão de Rogan, Jon Anik usou o Instagram para defender o colega e dizer que o UFC nunca disse como agir a favor ou contra atletas em mais de 140 eventos. Rogan falou sobre o assunto em seu podcast, afinal, o programa dele dura 830 horas por semana e usou os mesmos argumentos de Anik. You guys, it was biased commentary. No, it wasn't. That girl survived. Joe disse que essa foi a história da luta porque Cyborg obviamente foi muito dominante, mas Spencer mostrou uma resistência incrível, dado o vídeo adulterado de Dana White que seria divulgado depois desse evento, que antecedeu a dispensa de Cyborg. Talvez os elogios de Rogan e Anik a Spencer tenham sido a menor das preocupações da brasileira. Número 8, Jorge Masvidal vs Daniel Cormier. Antes de Masvidal acertar as contas com o UFC e substituir Gilbert Durinho em cima da hora no UFC 251, o dono do cinturão de mais malvado, mais casca-grossa da MMA não estava exatamente feliz com a grana que era pago pelo evento e não se privava de falar aos 4 ventos sobre isso. Muito vocal sobre o assunto no Twitter e em entrevistas, Masvidal deixou claro que o UFC não planejava pagá-lo de forma justa por uma disputa de cinturão, então ele não lutaria até que a situação mudasse. Aliás, foi assim que Durinho conseguiu a chance pelo título, mas um dos comentários de Masvidal foi direcionado aos comentaristas do UFC, em especial os lutadores que ainda estão na ativa. Para Masvidal, os comentaristas que partiam em defesa do UFC, dizendo para ele simplesmente lutar, deveriam ter vergonha de se dizerem lutadores. Não ficou claro para quem era a indireta, mas Daniel Cormier, que sempre negociou suas lutas de forma bastante privada, levou o recado como pessoal e discutiu o assunto em seu programa com Ariel Helwani. Ambos os lados tinham argumentos válidos, mas para começo de conversa, eu não sei nem se os dois estavam falando um sobre o outro. O assunto foi resolvido rapidamente e, como quase todas as disputas por dinheiro no MMA, o papo parou depois que a grana entrou.
Número 7, Diego Sanches e Joshua Fábia versus todo mundo. Uma coisa é bater boca com um comentarista e outra é fazer o que Diego Sanches fez. O UFC Rio Rancho foi bem louco, especialmente na coluta principal entre Sanches e Michel Pereira. Não sei nem por onde começar. Em primeiro lugar, Michel Pereira no octógono parece um coelho sob efeito de LSD. E, como sempre, Sanches elevou o nível de entretenimento ao chegar para a luta com apenas um corner, um sujeito estranho chamado Joshua Fábia. Para completar, a luta terminou por desqualificação depois de uma joelhada ilegal no terceiro round. A confusão demorou tanto que o árbitro explicou que se Diego Sanches parasse a luta, ele seria declarado vencedor. E adivinhem só, ele não quis continuar, foi uma zona completa. Sanches acabou usando as redes sociais para se defender e criticar os comentaristas daquela noite, Daniel Cormier e Trevor Whitman. Sanches alegava que o UFC estava claramente torcendo para Michel ao tentar fazer dele uma estrela e que isso se refletia nos comentários no evento e até na escolha da música da entrada do brasileiro. E não foi só isso, não mesmo. Em um segundo post, contendo um vídeo de 12 minutos, Sanches novamente atacou Cormier, dizendo que ele foi parcial até mesmo antes da luta começar. O vídeo continha cenas da luta com os comentários que o incomodou e até mesmo cenas da luta em câmera lenta, mostrando como Sanches estava lutando bem e bloqueando tudo que Michel tentava. The people, the masses, they believe what they have been, what they've seen and what they've been told. I mean, did it look like Pieta's cardio was going down? Did it look like the elevation was affecting him? See, this is the dumb shit, is everybody want to compare one thing to another thing. They're not comparable. Sanches elevou o nível de treta para fazer jus ao seu estranho treinador, Joshua Fábia. Like, let's just get some shit straight. Número 6, Colby Covington versus Michael Bisping. Esse caso aqui envolve lutadores sendo lutadores e lutadores sendo comentaristas. Depois de Colby Covington derrotar Rafael dos Anjos para conquistar o cinturão interino dos meio médios, ele deu uma entrevista para o pessoal do estúdio da Fox Sports, que naquela noite tinha Karen, Florian e Bisping. Colby começou a entrevista do jeitão dele. All my haters in one studio, I appreciate it, guys, but What kind of excuses you gonna make for RDA now? What are you gonna say? E é claro que Bisping, falastrão como ele só, partiu pra cima do recém-coroado campeão interino. Why so defensive? Why you gonna be a prick? Bisping deu conselhos a ele no fim da entrevista e o vídeo viralizou. Open your ears and stop talking so much crap for 1 minute. You might hear that we actually gave you some compliments. Isn't that your king? That's what you do the best. No, but that's all you do is talk. Well, Colby, let's talk about who you why don't you come out, boy? Levando a uma extensa discussão no Twitter. Claro que as pessoas queriam saber a opinião de John Anik sobre aquilo tudo e ele não estava contente. Anik disse que aquele bate-boca foi uma desgraça e culpou Bisping por não lidar com aquela situação da forma mais profissional. Anik pediu desculpas a Bisping depois no Instagram e Bisping aceitou suas desculpas de um jeito que só ele faria, sendo um babaca em seu podcast. John wouldn't have done that, and I wouldn't go to social media to berate a colleague. You know what I'm saying? We all just got different styles, bro. Todos permaneceram amigos no fim. Bem, todos menos Covington e Bisping. Do you have the invite to go to the White House? Or is that just another, figment of your imagination like being the champ? Número 5, Cris Cyborg versus Joe Rogan e equipe. Olha ela aí de novo, a lutadora não só criticou o comentarista nesse caso, como os comentários deram início a um debate que foi trazido à tona de tempos em tempos até a saída de Cyborg do UFC. Joe Rogan, Dana White, o comediante Tony Hinchcliffe decidiram gravar um podcast durante o voo de volta da luta entre Rousey e Roman. O papo durou 2 horas, tudo isso acompanhado de um irritante barulho de avião ao fundo. Quando conversaram sobre a possível transmissão de um programa de fritada no Fight Pass, começaram a pensar em quem poderia ser fritado. Rogan e Tony falaram isso. Where would I start? Probably her dick. She's the only person that cuts weight by chopping off her dick. Cyborg foi imediatamente ao Twitter de Rogan e de Hinchcliffe e o bate-boca foi feio. Cyborg nunca esqueceu esses comentários e mesmo que o UFC tenha feito as pazes com a lutadora, essa piada de mau gosto no podcast, somada aos comentários de Dana White em 2014, comparando Cyborg ao Vanderlei Silva de vestido. When I saw her at the MMA Awards, she looked like Vanderlei Silva in a dress and heels. And she did. Foi usado como prova de que o UFC era parcial contra ela, que faziam bullying mesmo. Sejamos justos, Rogan se desculpou um tempo depois em entrevista ao Bloody Elbow, embora tenha dito que tinha bebido umas e outras antes. Mas é seguro dizer que não escutaremos mais sobre esse assunto agora que o UFC não faz mais negócios com o Cyborg. She's unhappy, we're unhappy, she lies and does that thing. See you later. Have a nice life.
Número 4, Kevin Lee vs Tony Ferguson. A decisão de colocar lutadores em atividade como comentaristas pode levar a conflitos de interesse. Se por um lado tem alguém tentando atuar como um comentarista sério e isento, por outro lado tem alguém da mesma categoria que a sua que adoraria te enfiar a porrada. Depois da polêmica finalização de Kevin Lee sobre Michael Chiesa, o lutador de Chicago fez a tradicional entrevista com a equipe de estúdio, que naquela noite tinha Tony Ferguson na bancada. Lee jogou o jogo muito bem, interagindo bem a cada pergunta, até chegar a vez de Tony Ferguson. O clima mudou na hora. Lee estava tentando cavar uma luta e encontrou o alvo depois de Tony falar que Chiesa tinha exterminado Lee. Se liga no vídeo. I'm not sure what you're talking about. I don't even know what a DDT is. I think that's a WWE move. I mean, can we put a real journalist on? Isso sim é entretenimento de qualidade. É por essas e outras que a Fox e ESPN adoram colocar lutadores em seus programas para gerar esses conflitos de interesse. Isso não é política, isso é esporte. Então vamos apreciar o caos. Congratulations to your fight, but you're calling out Khabib. You're just like Alec Quinta. I can't understand anything that you say. All you're saying is just a whole bunch of hoop. Os dois bateram boca por um tempo até Karen Bryan entrar no meio, mas voltaram a discutir pouco tempo depois. One thing I have to say for you is keep talking, keep building your brand, keep getting these high-level fights, and then we'll see you soon, man. O vídeo viralizou e ajudou a fazer o UFC decidir por casar a luta entre eles para outubro, provando que vale a pena criar tretas no MMA. Número 3, Rampage Jackson vs Joe Rogan. Cyborg não foi a única a ter uma rixa com Joe Rogan. O comentarista é tão amado que parece a Oprah do MMA, mas Rampage Jackson estava de saco cheio das suas análises em 2012 e fez questão de contar para o mundo inteiro em uma entrevista a Fighters Only. Rampage tinha acabado de perder a disputa de cinturão para John Jones e não gostou nada dos comentários de Rogan sobre ele ter usado chute na luta. Rampage disse que Rogan puxa sardinha pra galera do jiu-jitsu e não mediu suas palavras ao falar isso. O negócio foi feio. Aquela entrevista fez parecer que seria a treta mais feia da década, mas Rogan respondeu de forma muito calma e educada em seu podcast, enquanto defendia seu trabalho. Ele disse que entendia Rampage por se sentir daquela forma. Tudo isso aconteceu pouco antes do UFC 144 no Japão, quando Rampage enfrentou Ryan Bader e eles fizeram as pazes. Foi bem bacana. Ariel Helwani perguntou sobre isso meses depois e ele parecia não se lembrar mesmo do que tinha acontecido, mas disse que se ele realmente falou as coisas que disse é porque se sentia assim naquele momento e, portanto, ainda sente. Bem profundo, né? Número 2, Jason Jackson vs Dominick Cruz. Você pode até não saber disso, mas Dominick Cruz é capaz de incomodar as pessoas. Ele tem um jeito que irrita às vezes e muitas vezes isso leva a uma resposta à altura de seus adversários ou, no caso de sua carreira como comentarista, as pessoas que estão sendo entrevistadas por ele. Cruz não parecia se importar muito em trabalhar para o programa Tough Talk depois de cada episódio do reality show na Fox Sports, ou então ele levava tudo de forma muito pessoal, porque algumas das entrevistas que ele fez mais pareciam interrogatórios. Dá uma olhada só no Dominick disparando suas perguntas pro então futuro campeão Kamaru Usman sobre seu adversário da final do TUF, Heidi Hassan, e enquanto, por ironia do destino, ele estava sentado ao lado do companheiro de equipe de Hassan no estúdio, Jorge Masvidal. Does he have good takedown defense? He was taken. You saw the fight. He was taken down. Does he get back up? He can get back up. How do you beat him? I beat him whichever way I want to beat him. Which means what? If we want to stand, you can watch my fights. You can see it. I box. So you're gonna outbox him, or are you gonna... You know what? I'm gonna do whatever I want to do. Um bate-boca mais acalorado aconteceu depois do episódio 11, quando Cruz entrevistou Jason Jackson, que foi derrotado de forma controversa por Michael Graves, depois do árbitro deixar a luta rolar, mesmo com Graves em sérios apuros e, por fim, levando a uma derrota de Jackson por finalização. Nesse vídeo, eles debatem de quem foi a culpa pela derrota, e depois Cruz questiona se Jackson realmente quebrou sua mão durante a luta. Jackson, de fato, ficou bastante confuso com o tom que Dominick estava usando. Talvez a ESPN deva contratar Dominick Cruz para trabalhar em programas de TV contra a sua vontade, porque isso é divertido demais de assistir. Número 1, Dan Henderson vs Michael Bisping. Não é segredo pra ninguém que Dan Henderson e Michael Bisping têm uma relação nada amistosa. O nocaute de Hendo no UFC 100 foi uma das cenas mais icônicas da história, e aquele soco extra que ele deu no Bisping certamente não ajudou em nada a relação entre eles. A silhueta do soco virou até a logo de Hendo. Os dois tiveram uma revanche anos depois, quando o Bisping incrivelmente conseguiu chegar ao posto de campeão do UFC, e parecia que a treta entre eles tinha terminado. Águas passadas, né? Mas aí Hendo
decidiu cutucar Bisping por seu trabalho como comentarista no UFC 251 e o inglês decidiu disparar suas melhores respostas no Twitter enquanto trabalhava como comentarista do evento. Isso sim é habilidade multitarefas, hein? Quando Henderson rebateu com uma piada, Bisping voltou ainda mais forte e o bate-boca virtual continuou. Acho que eles não vão trocar cartões de Natal esse ano, e Bisping não parou por aí. Isolado em um quarto de hotel em Abu Dhabi, o inglês atacou Dan Henderson novamente em seu podcast. He looks like the hunchback of Notre Dame. He can't fucking turn his head left or right. So go fuck yourself, Dan Henderson. And if you got a problem with me, baby fucking boy, come say it to my fucking face like a real fucking man. Foi divertido de ouvir e vai ser interessante ver o quão legal foi Bisping nesse documentário que será lançado. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter e no Instagram através do @TomMJMoore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.